Imaginem que amanhã o Brasil acorda e descobre que para comprar petróleo não precisa mais de dólares, que pode pagar em reais, em yuan ou em qualquer outra moeda acordada diretamente com o vendedor. Parece uma mudança técnica e distante da vida real, mas essa única alteração poderia mudar o preço da gasolina no posto, o valor do dólar no câmbio, o custo do seu financiamento e a posição do Brasil no sistema financeiro global. Esse cenário não é ficção científica. Está acontecendo agora, em 2026, impulsionado pelo fechamento do Estreito de Hormuz, pela guerra no Oriente Médio e por movimentos geopolíticos que estão redesenhando as regras do dinheiro global. Hoje vocês vão entender o que é o petrodólar, por que ele existe, quem está atacando seus alicerces e o que acontece com o mundo e com o Brasil se ele cair. Vamos começar pelo básico. O petrodólar é o sistema pelo qual o petróleo é comprado e vendido em dólares americanos, em praticamente todo o mundo. É um acordo informal mais poderoso que vincula a moeda americana ao recurso energético mais importante do planeta. Exemplo prático. O Japão não produz petróleo. Para abastecer suas fábricas e seus carros, precisa importar. Para importar petróleo, precisa primeiro obter dólares. Para obter dólares, precisa exportar produtos como carros e eletrônicos para países que pagam em dólares. É um ciclo que começa e termina no dólar. A analogia é simples. É como se em um mercado municipal todas as bancas só aceitassem um único tipo de ficha para pagamento. Não importa o que você venda ou compre, você sempre precisa passar pela banca que troca dinheiro pelas fichas. Quem controla as fichas, controla o mercado. No sistema do petrodólar, os Estados Unidos controlam as fichas. Para entender como chegamos aqui, precisamos voltar a dois momentos históricos específicos. O primeiro é 1944, a Conferência de Bretton Woods, onde 44 países estabeleceram o dólar como moeda central do sistema financeiro global, lastreada em ouro. O segundo é agosto de 1971, o Nixon Shock. O presidente Richard Nixon encerrou unilateralmente a conversibilidade do dólar em ouro. Do dia para a noite, o dólar perdeu seu lastro físico. Isso criou um problema existencial. Se o dólar não tem mais ouro por trás, por que o mundo continuaria usando dólares? A resposta veio 2 anos depois, em uma negociação que o secretário de Estado Henry Kissinger conduziu com a Arábia Saudita em 1973 e 1974, após a crise do petróleo, que quadruplicou o preço do barril em semanas. O acordo tinha 2 pilares. Primeiro, a Arábia Saudita venderia seu petróleo exclusivamente em dólares. Segundo, os petrodólares acumulados seriam reinvestidos em títulos do Tesouro americano. Em troca, os Estados Unidos ofereceram proteção militar garantida ao regime saudita. Com a Arábia Saudita, o maior exportador de petróleo do mundo, aceitando apenas dólares, os outros países produtores não tiveram escolha. O petrodólar estava criado. O petrodólar dá aos Estados Unidos 3 vantagens que nenhum outro país no mundo possui. A primeira é demanda permanente pelo dólar. Todo país que precisa de energia precisa de dólares. Isso mantém o dólar forte independentemente da saúde da economia americana. É como ter uma loja que vende o único produto que todo mundo precisa todos os dias. A segunda é crédito barato para o governo americano. Os petrodólares acumulados pelos países produtores são reinvestidos em títulos do Tesouro americano. Isso cria uma demanda permanente por esses títulos, mantendo os juros americanos baixos. Em termos práticos, os Estados Unidos conseguem se endividar mais barato do que qualquer outro país do mundo. A terceira é o poder de sanções financeiras. Como o comércio de petróleo passa por bancos americanos e é denominado em dólares, Washington pode excluir qualquer país do sistema financeiro global simplesmente cortando seu acesso ao dólar. Foi o que fizeram com o Irã, com a Rússia e com a Venezuela. Economistas divergem sobre o peso de cada um desses fatores. Alguns, como o professor Barry Eichengreen de Berkeley, argumentam que a força do dólar vem principalmente da profundidade dos mercados financeiros americanos e não apenas do petrodólar. Outros, como o economista Michael Hudson, sustentam que sem o petrodólar a hegemonia americana seria insustentável. O consenso é que o petrodólar é um dos pilares mais importantes do sistema, mesmo que não seja o único. Em 2026, o sistema do petrodólar enfrenta sua maior pressão simultânea desde a sua criação. 5 atores estão desafiando seus alicerces ao mesmo tempo. A Rússia foi o primeiro grande teste. Quando os Estados Unidos congelaram aproximadamente 300 bilhões de dólares em reservas russas após a invasão da Ucrânia em 2022, enviaram um sinal involuntário para o mundo inteiro. Reservas em dólares podem ser confiscadas. A Rússia respondeu vendendo petróleo em yuans e rúpias e criando sistemas de pagamento alternativos. A China é o maior importador de petróleo do mundo e está usando esse poder de compra para criar contratos em yuan. Desde 2018, a Bolsa de Futuros de Xangai oferece contratos de petróleo em yuan. E a China compra petróleo iraniano e russo fora do sistema do dólar sistematicamente.
O Irã, que opera fora do petrodólar há décadas por causa das sanções, fechou o Estreito de Hormuz em fevereiro de 2026, bloqueando 20% do petróleo mundial. Cada dia de bloqueio força países importadores a buscar petróleo alternativo em contratos que frequentemente não são denominados em dólares. A Arábia Saudita, o próprio criador do acordo original de 1974, está negociando vender petróleo em yuan para a China. Se o maior exportador de petróleo do mundo aceitar yuan de forma sistemática, o acordo do petrodólar está fundamentalmente rompido. O BRICS ampliado, que hoje inclui Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Irã entre seus membros, representa mais de 40% do PIB global e está discutindo ativamente sistemas de pagamento alternativos ao dólar. Se o mundo parar de comprar petróleo em dólares, as consequências para os Estados Unidos seriam profundas e dolorosas. Primeiro, a demanda pelo dólar despenca. Países que mantinham dólares exclusivamente para comprar petróleo começam a liquidar essas reservas. O dólar perde valor. Segundo, a inflação americana dispara. Com o dólar mais fraco, tudo que os Estados Unidos importam fica mais caro. E os americanos importam enormes quantidades de bens de consumo, especialmente da China e da Ásia. Terceiro, o custo da dívida explode. Os Estados Unidos têm uma dívida de 34 trilhões de dólares e precisam refinanciar trilhões todo ano. Com menos compradores globais para seus títulos, o governo americano precisaria pagar juros muito mais altos. É como uma empresa que perde seus maiores clientes e de repente precisa oferecer descontos maiores para atrair novos. A analogia mais precisa é a queda da libra esterlina que discutimos no vídeo anterior. O Reino Unido perdeu o controle do dinheiro mundial quando perdeu o poder econômico e militar que sustentava essa posição. Os Estados Unidos podem estar trilhando o mesmo caminho. Mas há um contraponto importante. Nenhuma moeda está pronta para substituir o dólar completamente. O yuan não tem conversibilidade plena. O euro vem de uma região em declínio demográfico. O processo mais provável não é uma substituição abrupta, mas uma fragmentação gradual em blocos monetários regionais ao longo de décadas. O Brasil está em uma posição única nesse cenário. E essa posição tem dois lados. Do lado positivo, o Brasil é exportador de petróleo através do pré-sal. Com o petróleo mais caro por causa da crise de Hormuz, as receitas da Petrobras e do governo aumentam. E como membro do BRICS, o Brasil tem interesse estratégico em um sistema financeiro mais multipolar, onde seus recursos naturais podem ser negociados em múltiplas moedas. Do lado negativo, o Brasil mantém a maior parte das suas reservas internacionais em dólares e títulos americanos. Uma desvalorização significativa do dólar reduziria o valor real dessas reservas. Além disso, o real sofre historicamente em momentos de aversão global ao risco. E uma transição no sistema do petrodólar, mesmo que seja positiva no longo prazo, vai criar turbulência no curto prazo que pressionará o câmbio e aumentará a inflação. A oportunidade histórica para o Brasil é usar sua posição de membro do BRICS, com relações profundas com o Ocidente, para se tornar um mediador nessa transição. Um país que consegue negociar com todos os blocos tem um valor estratégico que vai além do seu tamanho econômico. Mas aproveitar essa oportunidade exige planejamento de longo prazo, estabilidade institucional e uma política externa consistente que o Brasil, historicamente, tem dificuldade de manter ao longo de diferentes governos. Vamos recapitular os 3 pontos centrais desse vídeo. Primeiro, o petrodólar é o sistema criado em 1974, que vincula o petróleo ao dólar e que sustenta o poder financeiro americano há 50 anos através da demanda permanente pela moeda, do crédito barato para o governo e do poder de sanções. Segundo, em 2026, esse sistema está sendo desafiado simultaneamente pela Rússia, pela China, pelo Irã, pela própria Arábia Saudita e pelo BRICS ampliado, acelerado pelo fechamento do Estreito de Hormuz. Não é uma crise única, mas a convergência de múltiplas pressões que o sistema nunca havia enfrentado ao mesmo tempo. Terceiro, o fim do petrodólar não vai ser um evento único e dramático, mas um processo gradual de fragmentação em blocos monetários que vai durar décadas e que vai criar tanto riscos quanto oportunidades para o Brasil, dependendo de como o país se posicionar nessa transição. A reflexão que deixamos para vocês é a seguinte: se o Brasil tem petróleo, minerais, água e comida que o mundo inteiro precisa, por que ainda não tem uma estratégia clara para usar esses recursos como alavanca na construção de um sistema financeiro mais favorável aos seus interesses? Me contem nos comentários o que vocês pensam. E se quiserem entender como a China está usando o mercado de ouro para acelerar o fim do petrodólar, esse é exatamente o tema do nosso próximo vídeo. Até lá!